Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e o tema hoje vai ser infração num contrato de locação de imóveis. Essa infração ela pode ser contratual ou ela pode ser uma infração de obrigação legal, ou pode ser essas duas faces também, a infração contratual e a infração legal. Então vamos lá estudar juntos e eu vou trocar algumas experiências na prática para que você possa entender melhor como é que realmente isto funciona na prática, no nosso dia a dia, lá dentro da nossa empresa, ou nessa parte aí, se você tem empresa, ou é pessoa, é corretor, ou trabalha na administração de imóveis em alguma imobiliária, ou até mesmo proprietários, né? Essa explicação eu vou dando exemplo, de situações que já aconteceram comigo na minha empresa, lá na administração de imóveis, na locação. Vamos dizer assim, vamos dizer que este imóvel foi uma casa. Existe uma casa, o lote lá, a casa, e nessa casa, na parte da frente desse lote, tem a casa que é maior, E lá atrás existe uma edícula. O que é a edícula aqui para nós? Não sei se quem está me ouvindo, quem está me assistindo, Uma edícula é quando tem um quarto com banheiro e também lá já tem uma sala conjugadinha, Vamos dizer, é menor, é mais compacta, mas uma sala já com a cozinha e uma pequena lavanderia junto, Aqui na nossa região o pessoal usa muito, sabe? Eles constroem a casa na frente, mas eles costumam fazer essa edícula. Às vezes também eles colocam a churrasqueira lá, eles colocam o fogão, tudo montadinho, fogão a lenha, Então, e vamos dizer então, esse exemplo aí, que a pessoa alugou este imóvel e ela vai usar a casa, Ah, mas se ela for usar aquela parte de trás da edícula, se for para um filho, esse filho é um dependente, ele depende, da mãe, a mãe quer morar separado, mas mora no mesmo lote, nesse mesmo imóvel que ela alocou, e só que esse filho mora lá separado porque tem alguma dependência lá, física, mental, Depende de alguma coisa. Ou também, o filho, a filha casou e está iniciando, vão morar a princípio lá atrás, Então não vai haver uma circulação de moeda, não vai haver um contrato de locação ali, Então, só no caso de sublocação, no caso, essa pessoa alugou este imóvel e tem aquela edícula, ela resolveu alugar este imóvel. Ela resolveu alugar aquela edícula lá atrás. Teve a ideia, vou, para me ajudar nessa parte da locação deste imóvel, vou alugar. Mas a pessoa é leiga, a pessoa não entende, ela foi lá e alugou. Isto não pode. Isso não pode, isso é sublocação, isso é crime, na verdade, Isso não pode. O contrato pode ser extinto, O contrato de locação pode ser extinto mediante isso. E depois eu vou falar qual é o artigo, da lei que fala sobre toda essa parte da infração contratual. Então, um deles é a sublocação, que o contrato, que pode haver essa infração no contrato de locação. Outro exemplo que eu posso dar para você também, que é referente à infração, por parte do proprietário, no caso, uma infração contratual, é quando o proprietário, o locador, ele aluga o imóvel e este imóvel não se encaixa, não diz lá o que diz a lei do artigo 22 da lei do inquilinato, que é 8.245 de 91,
que diz que o imóvel deve estar em condições de uso, de moradia, né? Então, às vezes acontece lá do locador passar para você, corretor de imóveis, e deixar, né? Isso ocorreu comigo, né? Isso são situações que ocorrem que às vezes eu posso dizer para você que aconteceu dentro da minha empresa, né? Aconteceu dentro da minha empresa por agora, né? Ele veio, trouxe um imóvel dele, que era uma casa. Essa casa é uma casa que contém mais madeira. Essa casa estava com problema de muito solto o assoalho, vamos dizer, o próprio assoalho era de madeira. Então, isso aconteceu dele querer, e a gente constatou isso numa vistoria antecipada que a gente faz lá antes de quando o proprietário entrega a chave para mim. A gente vai fazer uma vistoria, né? É uma primeira vistoria que se faz para a gente ver se realmente, né, a minha equipe, se nós vamos resolver realmente assumir este imóvel para locação. Então, assim, eu passei, chamei ele, foi passado, né, tudo por escrito, né, para ele, que o imóvel estava com alguns itens, e um dos itens muito importante que eu achei é essa questão do assoalho estar solto, né? Então foi dito para ele que ele deveria arrumar, só que ele não acatou muito essa ideia de arrumação, né? Então, mas conforme o que diz a lei, né, o artigo lá 22, que é a obrigação do proprietário, né, entregar este bem para uso em condições de uso, o proprietário deve entregar este bem em condições de uso, de moradia. Então, o que ocorreu? Ele alegou que a pessoa podia colocar um tapete, não vai dar problema nenhum, né? Então, mas isso não, mesmo assim nós não acatamos, nós resolvemos não assumir este imóvel. Então, o que ele fez? Nós resolvemos entregar as chaves para ele. Como é que nós vamos dizer para o locatário, né, que para ele colocar um tapete? Também deu outro problema lá, um vazamento. Como é que nós vamos dizer para o locatário que vai entrar no imóvel que quando a pessoa vai entrar no imóvel ela está contente, ela está feliz? Se ele disser que este imóvel não está em condições de uso, ele pode rescindir esse contrato de locação de imóvel, sim, né? Por quê? Porque o imóvel não se enquadra dentro dessas condições de uso para ele. Ele precisa morar, ele e a família, e ele está pagando por isso. Se ele está pagando por isso, o imóvel tem que estar em condições de uso para moradia. Essa situação aí do assoalho estar solto, também poderia se pá que o locatário entra, né? Eu não sei se a pessoa que vai entrar, se ela tem idade, ou se é uma criança, ou até mesmo um jovem. Pode ocorrer de estar circulando lá pelo este imóvel, pisou lá naquele, ninguém vai avisar, né? Não vai ter lá um pim, né? Uma buzininha dizendo, não pise aqui que o imóvel não está em condições de uso aqui. Então isso é impossível, é inviável. E que a pessoa vai usar também, acontece um incidente, né? A pessoa torce o pé ou cai no buraco, né? Sabe lá como é que aquilo lá, se aquilo já está estragado, que com o uso a pessoa vai limpando, vai jogando água, vai lavando, né? E aquilo vai se deteriorar cada vez mais, né? Vai estragar, vai cair cada vez mais. Então nós não temos condições mesmo de perder tempo com esse tipo de imóvel. Então, mediante aí o artigo 475 do Código Civil, que diz a resolução, a extinção do contrato de locação, o
locatário pede, mostra isso que não tem condições, e essa esta infração contratual é por parte do locador, que é o proprietário, que ele entregou o imóvel, né? E daí, se nós deixasse isso passar em vão, o que iria acontecer? Nós também iríamos estar aí envolvido com essa situação, né? Mas a orientação que eu dou, não se envolva com esse tipo de caso, mesmo o proprietário insistindo com você, o locador insistindo com você, porque para você não ter dor de cabeça, né? Porque se você que está administrando, isso é você que também vai responder, né? Por esse locatário. Quando eu faço essa vistoria, se o proprietário, a gente vai lá, faz essa vistoria, eu chamo o proprietário, ou passo e-mail, ou chamo primeiro pelo WhatsApp, né? A gente manda algum áudio, alguma coisa assim, e ele alega que ele não vai fazer, aí paciência, né? Inclusive lá a gente entrega o informativo, né, que foi elaborado por toda a minha equipe, né, e que a gente entrega para ele. Eu acho que ele não, se a pessoa não lê, paciência, né? Então eu aleguei para ele, chamei ele, aí ele disse que não iria fazer a tal do conserto, da arrumação, e daí a gente devolveu essa chave para ele. Porque senão isso vai acarretar incomodações futuras para nós, né? Então, eu não estou aí para estar perdendo tempo com situações que vai me acarretar situações desagradáveis. Eu tenho que trabalhar com situações que vai me render, que vai cobrir a minha despesa mensal, né? É uma empresa? É uma empresa, a empresa tem que funcionar. A empresa tem despesa, né? Então, se a empresa tem despesa, nós temos que ter uma boa receita para manter a empresa. E o meu tempo é muito válido. O meu tempo, ele vale dinheiro, porque a gente é autônomo. Então, isso eu digo para você, bem dito, por quê? Porque hoje eu concentro 80% da minha carteira de locação de imóvel nos 15 primeiros dias de cada mês. E tenho ainda aí menos de 10% de inadimplência. Por que eu alcancei isso? Porque também eu evitei esse tipo de situação para mim. Porque na medida que a gente se envolve com situação assim, com um locador ou locatário, né? Porque essa infração, né, contratual, ela pode ser tanto do locador como do locatário. Então, eu evito de pegar esse tipo de situação para eu poder alcançar cada vez mais essa concentração nos 15 primeiros dias, que fica melhor. Fica melhor que a gente começa lá, começo, meio e fim da locação. Então, nos 15 primeiros dias de cada mês está tudo pronto. E eu sobro os outros 15 dias para eu trabalhar cada vez mais, tanto na parte de locação como na parte de venda. Vai sobrar mais tempo e ter mais. E ainda sobra o tempo para eu cuidar um pouco de mim, cuidar um pouco da família, cuidar um pouco da casa, né? Eu adoro jardins, eu tiro lá um diazinho na semana, meio-dia de um dia, e fico lá mexendo nas minhas flores que eu amo, adoro, né? Então, e outro exemplo lá que eu posso dar para você eu dei um exemplo já do locatário, e agora eu dei o exemplo do proprietário, né, que é o locador. Outro exemplo que eu quero dar para você é o seguinte: quando o locatário for entrar no imóvel, você deve sempre orientá-lo, né? A importância da orientação para o locatário quando ele for desocupar, ele está entrando, né, neste imóvel, ele fica todo eufórico, né? Mas também, ótimo,
que ele está entrando, né, para nós. E quanto mais tempo esse locatário ficar permanecendo no imóvel, melhor para nós também, né? Então, esse locatário, quando você também deve dar orientação para ele quando ele desocupar o imóvel, né? Independente do tempo que ele for ficar. Aí ele vai esquecer disso, dessa orientação que você deu. Mas você pode citar que deu essa orientação para ele quando ele entrou lá nesse imóvel. Porque quando ele desocupar, né, eu estou com um caso, né, é um caso de um locatário, um bom locatário, ele permaneceu no imóvel 6 anos, né? Inclusive ele trabalha, né, numa companhia elétrica, né? Mas ele foi transferido aqui da nossa cidade. Ele ficou mais de 6 anos dentro deste imóvel, né? O contrato de locação dele, ele permaneceu, claro que o contrato lá foi reajustado anualmente, houve renovação do contrato, né, da locação. E ele agora, quando na desocupação deste imóvel, ele precisava, né, a gente viu lá na vistoria, né, a vistoria do imóvel, né, que eu sempre faço 3 tipos de vistoria, né, a vistoria, que é a vistoria quando o proprietário traz este imóvel para nós e quando, né, que é o locador, né, quando o proprietário traz o imóvel para nós, eu presto uma vistoria lá, porque onde ele também tem que estar ciente com o que o imóvel está lá. E como eu já falei aqui nesse vídeo também, e nós precisamos ver as condições desse imóvel, se realmente ele se enquadra lá dentro do artigo 22, que é a obrigatoriedade do locatário, né? A obrigatoriedade do locador, que é o proprietário. Então, aí esse locatário que desocupou este imóvel, ele alegou para nós o seguinte, que então a gente faz essa primeira vistoria para o locador, né, do imóvel que ele está trazendo para nós, e a vistoria de entrada quando o locatário vai entrar e a vistoria de saída vai ser feito novamente. Então são 3 vistorias, né? Então, aí para quê? A vistoria de saída para fazer a comparação com a vistoria de entrada. E daí vem aquela velha história, né? Que as pessoas se confundem muito, né, com a obrigatoriedade do locador, mas também tem a obrigatoriedade do locatário, né? Então, o que pegou nisso? Sempre a manutenção, né? São as manutenções que devem ser feitas no período onde que a pessoa está usando o imóvel. E esse locatário alegou para nós o seguinte, que este imóvel, ele houve o desgaste físico dele de tempo, mas não é, as pessoas se confundem muito, manutenção com desgaste de tempo de uso, né? Só que esse desgaste de tempo do uso, quem foi que usou? O locatário, né? A manutenção também pertence a ele. Tem muita situação que pertence ao locatário. Mas ele alegou que esse problema que a gente alegou lá para ele era referente à estrutura do imóvel, não era do locador. Pode ser até que houve lá quando ele entrou, mas o locador arrumou para ele usar, né? Então ele deve lá conservar, né? O que diz lá o artigo 23 da Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato? Diz que a pessoa vai usar o imóvel, aquele contratado, né? E ele deve mantê-lo e conservar este imóvel de uso contínuo, né? Então, às vezes, e nessa situação, o locatário estava dizendo que não era isso, né? Então, a gente alegou, né,
esse segundo artigo, esse segundo item da lei, esse segundo item do artigo 23, né, que fala sobre a obrigatoriedade do locatário, né, porque ele ficou mais de 6 anos. Quem é que usou esse imóvel? Foi ele e a família dele, né? Nasceu até um filho lá, o filho cresceu, o filho saiu de lá falando, né? Então ele chegou lá com uma criança pequena, um bebê de colo, menino já grandinho, sempre brincava com ele quando eu ia lá. E esse segundo bebê nasceu lá, então mais de 6 anos, muita gente nasce, né? Então muitas coisas acontecem dentro do uso dele, da família dele, né? Um entra e sai, né? Então as pessoas às vezes quando ela vai entrar no imóvel, ela não se dá conta desse detalhe. Por isso a importância de nós, profissionais da área aí do ramo imobiliário, principalmente na parte de locação de imóveis, a gente está aí orientando, chamando esses principais a atenção para isso, né? E orientando, né? Já que ali na entrada eles já estão tão empolgados, se bem que às vezes eles ouvem com atenção e às vezes não, né? Dependendo da situação de cada um, né? Mas, então, para não gerar este conflito lá no final, a gente tem que também estar afiado. Eu estou afiada referente ao artigo 22 e o artigo 23 da lei do inquilinato, como as minhas colaboradoras também estão afiadas, porque quando eu não estou lá, elas também estão fazendo o papel dela, né? Eu posso citar aqui que geralmente o locatário ele entra empolgado, mas na hora da saída, né? Dois itens importantes que faz parte do imóvel. Quando se tem um ar condicionado, né? Eu posso dizer para você que às vezes o ar condicionado, já que eu podia citar mais exemplos como chuveiro, mas no caso eu não considero, né? Nem lâmpada, nem chuveiro no imóvel em si, né? Porque é uma questão de gosto, inclusive. Por que eu não considero nem chuveiro, nem lâmpada na vistoria de imóvel? Porque geralmente o locador, quando coloca o chuveiro no seu imóvel, para o locatário entrar, ele sempre coloca alguma coisa de menor valor. E o locatário, quando vem morar, ele prefere algo de qualidade. Então ele vai colocar esse chuveiro melhor. E as lâmpadas, tá aqui, eu quero comprovar para vocês que a lâmpada eu também não considero devido isso. Por quê? Os locatários, no caso dessa desocupação que eu estou aqui hoje fazendo essa vistoria, provavelmente eles gostam de se trabalhar com as cores de lâmpada, que é uma técnica que existe que se chama cromoterapia. Isso é muito interessante também. Por isso que eu não considero nem chuveiro nem lâmpada na vistoria de imóvel. Eu vou dar 2 exemplos, né, nesse caso das vistorias, quando o locatário entra que fica muito empolgado e na hora da saída, né? Então, os ar-condicionado, por exemplo, ele tem aquela estrutura, né? Às vezes a pessoa instala o ar-condicionado e aquele plástico que envolve, né, vamos dizer, eu posso dizer plástico? Eu acredito que aquilo, né, aquela estrutura em si, né, que fica bonitinho, a máquina fica ali dentro, né, e ele por fora. O que está lá dentro, eu não entendo e não vou nem entrar em detalhe aqui com vocês, mas aquela carcaça, né, você pode ser instalado na cor branca, mas com o tempo de uso, aquilo ali vai ficando meio que amarelado, né? Vai com o tempo, um certo tempo, né? Aquilo vai ficando amarelado. Então, o que ocorre nessa situação? Aquilo ali, nós não vamos incluir isso, né? Lá na vistoria de saída, que isso é problema dele, não é? O que ele tem que trazer para nós, entregar para nós, são as manutenções, porque ele alugou um imóvel com ar-condicionado. E qual era a obrigação dele? De fazer a manutenção anualmente, como se faz lá, aquelas limpezas, manutenção, né? Se tá tudo bem para estar usando aquele ar-condicionado, né? Anualmente. E vai entregar para nós uma nota fiscal de uma empresa, né? Ou uma pessoa
qualificada que foi lá, né, uma nota fiscal dizendo que prestou esse serviço lá de manutenção e que se encontra tudo em perfeitas condições de uso, né? Como também controle, que já aconteceu os controles lá, né, de ligar e desligar o ar-condicionado. Às vezes acontece de um inquilino, o locatário lá usou e ele lá por fim ele quebrou, né? Tá trincado lá, rachado o controle e não quer fazer uma arrumação, mandar buscar um novo, né? Ele pelo menos ele tem que chegar para nós, o papel do locatário é dizer, olha, eu usei, mas ele trincou, rachou, vocês, como é? Às vezes tem locatário que nos questiona, mas tem aquelas pessoas que é muito de bem maior, assim, elas pegam e já resolve isso e entregam perfeitamente para nós, né? Mas às vezes, a maior parte eles questionam, né? Eles questionam. Então, isso é importante? Claro que é importante. Por quê? Porque o locador vai cobrar de você, né? E a obrigação do locatário, o inquilino, que botou em uso para a sua família, ele fazer essa manutenção nesse ar-condicionado. A mesma coisa que eu posso alegar aqui para você é o trinco da porta, outra situação, né? Da porta em si, aquele trinco da porta. Na vistoria a gente entregou intacto, perfeito. Ele já era usado, tudo bem, mas ele estava em perfeito estado. Perfeito estado por quê? Porque foi feita a vistoria lá com o proprietário, eu percebi que o trinco da porta não estava legal, ele já chamou alguém para fazer a manutenção naquele trinco, estava legal. Então, o inquilino entrou, o locatário entrou, ele colocou em uso esse abre e fecha da família, os filhos, né? Então, o que aconteceu? Quando foi feita a vistoria, a gente vai lá, percebe que a própria lingueta, ela escapa, né? Aquela língua do trinco ali, né? Não encaixa direito na porta, não tá fechando. Às vezes é só uma apertadinha num parafuso dele em cima e embaixo, já vai resolver, né? E se precisar, vai chamar um profissional para fazer essa manutenção nesse trinco da porta. Ou então, a porta cedeu. A porta cedeu, às vezes também é só um parafuso lá naquela dobradiça dela, em cima, embaixo, no meio, né? E que tem que dar um toquezinho. Até eu aprendi na prática isso, né? Porque na medida que a gente vai, situações que vão acontecendo, a gente sabe. Eu, por exemplo, eu já colei até rodapés, né? Rodapé vai lá no acabamento entre a parede e o piso, eu colo o rodapé. Quando algum pedaço de rodapé está caído, eu colo. Ele seja de piso, ou seja de madeira ou de PVC, eu colo. Legal, fica legalzinho, passa a massinha ali em volta, maravilha, colei ele. Por que eu não vou fazer isso? Claro que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso porque são mínimos detalhes, né? Não compete a mim, mas são coisinhas pequenas que, às vezes o proprietário da fora, ou ele nem pode, não tem essa ideia, vou chamar um profissional só para fazer aquilo ali. Não, né? Então, na prática, no nosso dia a dia, a gente aprende alguns detalhezinhos, como apertar o parafuso das dobradiças, ou então apertar aquele parafuso da fechadura, mas às vezes tem gente que de uma coisinha pequenininha vai fazer gigantesco, mas é de uso dele, ele tem que entregar para nós, porque quando ele pegou, estava funcionando, né? Então, é sempre essa história que acontece na prática realmente no nosso dia a dia, mas que são coisas, não são coisas gigantescas, mas são coisas e se for coisa grande, a gente também vai resolver. Porque a importância das vistorias é a gente constatar se tem as evidências ou não nela, né? No nosso dia a dia ali proprietário quando traz o imóvel para nós, e vistoria na hora que o locatário vai entrar, e fazer a comparação da vistoria de saída ali com a de entrada dele, né? Então, isso é o que funciona na prática, é fácil tem situações que é muito fácil de resolver, né?
Claro que tem algumas coisas que são meio difíceis de resolver e a gente daí vai envolver mais os profissionais especializados da área, né? Por exemplo, disso é uma pintura, no caso, quando a pintura não está bem parelha, né? E inclusive na semana eu tive um caso agora há pouco tempo também. O proprietário me trouxe um imóvel bom, padrão bom, excelente, né? A gente já inclusive já está divulgando. Mas é que ela já trouxe, foi outra imobiliária que administrou este imóvel. E eu já, quando entrei dentro do apartamento, eu já percebi que o apartamento, a pintura ficou com uma saia. O que é a saia? A saia é aquela barrinha que fica, né, entre o rodapé e a parede. O rodapé foi pregado com madeira e, na verdade, é aquelas estruturas que já vem montada, aqueles kits, já vem com rodapé, com o marco da porta, né? Ele já é... Então, o que o pintor, né, quando esse inquilino desocupou esse imóvel, que foi chamado o proprietário, e ela entregar a chave para ela, ela não percebeu. Por quê? Porque a tinta é mais ou menos branco gelo, né? Branco gelo, não sei nem qual foi a marca, mas também não é o caso, não vou citar aqui a marca. Então aqui, em cima do rodapé, o rodapé, geralmente as pessoas, quando acontece, elas, para evitar de colocar fita, eles não encostam. Eles não chegam a encostar ali. Então não fica uma coisa que não fica bem acabadinha, né? Aquela pintura. Então fica aquela barrinha. Pode ser a mesma tinta. É a mesma tinta, o mesmo código, tudo, o mesmo número. Mas com o tempo, sempre dá uma diferença. Sempre. Eu não sou especialista em tinta. Mas na prática, eu sei que isso existe uma grande diferença. Além do rodapé, lá em cima também, como tem as semalhas de gesso entre a parede e o teto, que é, vamos dizer, o forro ou o teto, porque o teto é laje lá, é porque é apartamento, né? Então, o que ocorreu? Também a famosa sainha em volta, que é essa diferença. É a mesma tinta, é o mesmo número, tem a diferença lá. Porque não quiseram colocar, não gasta mais da fita, né? Mas isso aí, quando o locatário desocupa o imóvel, ele tem que tratar isso com esse pintor que ele contratou. Geralmente, o locatário que contrata o pintor, ele não se atém a isso. Porque ele acha que na cabeça dele, é só contratar o pintor vai lá e se vira. Aí depois, quando a gente chama, tá com saia em cima e embaixo, aí ele vai achar que nós, né? Mas a gente mostra, vai lá no local, né? E mostra, tá assim, então você chama o seu profissional lá, que você contratou, você pagou, para ele retocar. Então essa proprietária que me trouxe este imóvel, eu disse para ela, tá vendo aqui? Já na sala de entrada, eu já prestei atenção no imóvel, né? Que a gente vai adquirindo experiência. Mas, aí, como a sala é em L, aí eu disse, não, eu não vou falar nada para ela, já que a gente entrou pela sala, né? A gente entrou pela sala, eu constatei lá que já tinha a barrinha de sainha embaixo e em cima. Aí eu disse, bom, eu vou lá para os quartos. Para os quartos, eu abri todas as janelas de todos os quartos. E daí, onde entrou a claridade, daí eu constatei realmente. Eu disse, olha, tá vendo isso daqui? Ela assim, realmente tem uma diferença, Lúcia. Então, eu disse, o que ocorre é isso. Porque às vezes o locatário vai desocupar o imóvel, ele pega e contrata o profissional, ele confiou naquele profissional. O profissional disse que ia fazer um bom serviço. Não é que não estava um bom serviço, está um bom serviço, mas só que ficou com uma saia, né? Então vai ter que retocar essa parte em cima do rodapé e em cima, lá naquela semalha, perto da semalha de gesso, lá entre a parede e o teto. Então são coisas assim que a gente coloca, né? Coisa que eu citei aqui. Quando esse locatário vai entregar este imóvel, a gente sempre tem que chamar a atenção. Outra coisa que me dá assim um desespero, sabe? Um desespero. Que foi um imóvel
né, que o locatário desocupou, e o meu escritório fica na mesma rua desse edifício onde esse locatário desocupou este imóvel. E eu percebi que o próprio locatário, uns dias, ele deu o aviso de desocupação. Aí ele passava ali na frente, final de tarde, com uma lata de tinta. Aí o segundo dia, de novo, né? Ele não tinha entregue a chave, lógico, ele estava pintando, ele desocupou o imóvel, tá? E daí eu botei a mão na cabeça, meu Deus, ou ele deve estar levando a tinta para o pintor, ou ele mesmo deve estar fazendo a pintura à noite. E você sabe que a noite não é a mesma coisa do que a claridade, sempre tem. Olha, gente, realmente, tá? Foi ele que pintou, foi um transtorno. Nós tivemos, na hora dessa desocupação, nós tivemos que contratar o outro, mas até ele concordar com isso, olha, foi uma luta. Mas são situações realmente que nós, no nosso dia a dia, é que nós temos que estar orientando, explicando para o locatário na hora da desocupação, né? Porque às vezes o locatário pensa assim, é fácil pegar o pincel, o rolinho aquele, né? E levar até a parede, eu mesmo vou pintar, mas não é bem assim não. Por isso que cada um no seu galho, né? Cada um no seu galho. Por quê? Tem um profissional que é pintor, tem o corretor, tem o engenheiro, tem o arquiteto, não é assim? Cada um no seu galho, amigo. Então, geralmente isso daí, essas pinturas que envolvem amadorismo, né? Sempre vai ter falhas. Mediante essas situações, esses exemplos todos que eu citei aqui, quando a infração do contrato de locação for feito pelo locatário, deve ser feito uma ação de despejo, né? E quando essa infração no contrato de locação for feita pelo locador, que é o proprietário, aí entra-se uma ação de rescisão do contrato de locação. Então, essa situação deve ser evitada, né? Claro que quando isto ocorre no nosso dia a dia, isso vai dar um transtorno, né? Porque você elaborou toda a parte, se for em relação ao locatário, você elaborou, você atendeu esse cliente, esse inquilino, esse pretendente inquilino, ele foi lá, olhou o imóvel, você perdeu tempo com isso. Serviço jogado fora. Foi um serviço praticamente jogado fora. A mesma coisa com o proprietário, que é o locador, né? Se caso você aceitasse pegar este imóvel e se o inquilino lá, o locatário resolver entrar com essa ação para a rescisão desse contrato, porque ele está sendo prejudicado por isso, né? Pode ser feito sim. Isso também é uma ação uma ação de despejo contra o próprio locador, né? Então, são situações que você deve evitar no seu dia a dia para não perder tempo. É tempo jogado fora, pela janela, pela porta, né? E tempo é dinheiro. Então, você pegou o dinheiro e voou. Então, isso você não vai conseguir resgatá-lo. Foi o tempo que foi fora mesmo. Então, mediante essas orientações, esses exemplos que eu dei aqui nesse vídeo, então, é para que você, corretor de imóveis, você não perca tempo no seu dia a dia e consiga alcançar o mesmo que eu já alcancei e estou colocando isso cada vez mais em prática dentro da minha empresa, que é aquilo que eu já falei aqui nesse vídeo. Hoje eu consigo concentrar 80% da parte burocrática da carteira de locação nos 15 primeiros dias, né? E ainda alcancei aí tendo menos de 10% de inadimplência mensal. E vou dizer para você uma coisa, eu já consegui zerar inadimplência devido a esse método que eu comecei a aplicar dentro da minha empresa.
eu encerro aí esse vídeo do dia de hoje, né, com essa dica aí para vocês, com todas essas orientações, que espero que essas orientações ajudem você aí no seu dia a dia, na prática, né? E se você tiver alguma pergunta para fazer, pode me enviar, que eu vou estar pronta para Deixa responder. nos comentários. Vou tentar aí ajudar cada vez mais você, para você trabalhar cada vez mais dentro com carteira de locação. Muito obrigada. O corretor, o profissional, é orientar o locatário na hora da entrada deste imóvel, né? Por que eu digo isso em relação à vistoria de imóveis? Porque às vezes as pessoas elas querem interpretar de uma forma errônea, mas puxando o lado, a sardinha para cada lado, né? Então, vamos dizer assim, porque o corretor fica ali no tiroteio, né? Entre locatário e locador. Então, e por que eu digo isso? Para a gente ficar sempre orientando, orientar muito bem, esclarecer muito bem o locatário, né? O ideal seria se a gente pudesse gravar tudo aquilo que a gente falasse, para quando eles entrarem no imóvel, né? Porque eles entram nessa empolgação toda. Mas aqui o X da questão é o seguinte, por que eu digo isso? É que a questão é que quando eles vão desocupar este imóvel, o locatário entra no imóvel, fica lá 5, 6 anos naquele imóvel, claro, o reajuste foi anualmente, aí houve a renovação do contrato, né? Então ele fica lá, aí quando ele vai desocupar este imóvel e entregar, ele fica naquela discussão, né, entre o profissional, entre o locador e o locatário, ou entre o corretor, né, a imobiliária que está administrando, e o locatário. A lei diz que é dever e obrigação do proprietário entregar o imóvel de uso, para uso. Mas é dever do locatário. Mas manter. também é dever do locatário manter e conservar. Eu posso dar um exemplo assim, a pessoa vai morar em um imóvel que, vamos dizer, num lote existe uma casa maior na frente e outra menor atrás. Ela pode alugar essa de trás? Ela só pode, no caso, se o filho morar com ela, alguma coisa assim. Agora, ela não pode alugar para terceiros, né? Ela não pode alugar para terceiro aquilo ali e ter uma rentabilidade daquilo ali. Vamos dizer, tem uma ridícula, né? Aí no caso o filho moraria atrás, mas não pagaria aluguel, né? No caso, separado, tudo bem. O filho é uma coisa, o filho tá lá, tá morando com ela, depende dela por alguma situação, que por enquanto, né, casou, vai morar ali provisoriamente, ou então, é um filho que tem suas dependências, mas também pode morar separado. Tá. Agora a pessoa não pode, o locatário não pode usar a casa. Aí ele fez o contrato de locação para aquele imóvel, aquele bem que está ali. Aí ela pega e aluga, com essa edícula toda montada.